Olá, viajantes de séries, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso e no vídeo de hoje eu vou falar meu top 8 séries que fizeram parte da minha infância. A primeira série que eu vou falar é Smallville. Ela, pra quem não conhece, conta a história de Clark Kent antes de virar o Super-Homem. Bom, essa série, ela fez parte da minha infância porque eu comecei a assistir ela quando eu tinha 7 anos e ela acompanhou aí grande parte da minha vida. Ela é uma série que até hoje eu não consigo compreender como pode acontecer a inimizade do Lex com o Clark. Por quê? No início eles eram amigos. Na primeira temporada, no primeiro episódio, nos primeiros momentos, eles se tornam amigos e com o passar do tempo eles se tornam melhores amigos. Devido a uma profecia que acontece, eu não lembro qual temporada que foi, mas existe uma profecia que ou o Lex ou o Lionel, que é o pai do Lex, iria se tornar inimigo do Clark. A partir de então, o Clark opta por se afastar do Lex. Então, é onde que com o tempo, aí vai acontecendo as coisas, vai tendo vários acontecimentos, eles acabam se tornando inimigos. Mas eu ainda sofro muito com essa amizade que não dá certo. Tom Welling também se tornou o meu primeiro crush, meu primeiro amor platônico, porque ele era interpretado, o Clark era interpretado por ele, e quando ele se casou com a ex-mulher dele, que hoje é ex-mulher dele, chorei muito. Essa série também, eu não sabia que existia hiatus, eu não sabia o que era hiatus. E quando parava de passar a série, eu chorava horrores, porque eu falava assim, ai gente, eu vou ficar sem meu Clark Kent. Chorava muito, muito, muito demais. Aí com o tempo fui crescendo, eu fui entendendo que precisava ter esse tempo para as gravações entre uma temporada e outra. Ou às vezes mesmo entre a temporada, né? Aquele hiatus que é em março, se eu não me engano. Geralmente é dezembro, aí por esse lado aí. A segunda série que fez parte da minha infância, acredito eu que fez parte da infância de muita gente, é Eu, a Patroa e as Crianças. Essa série eu assistia no SBT, acompanhava todos os dias, no horário que dava lá, que era 7 horas da noite mais ou menos, que tava passando a série, eu tava lá assistindo, porque eu não perdia um dia. E morria de dar risada, principalmente com o Michael Caio, que eu dou risada até hoje com aquele meme dele, que ele falava pros filhos dele, que não? Então até hoje eu morro de dar risada com a abertura não, morro de dar risada com essa série. Pra quem não conhece, o que eu acho um pouco difícil, conta a história de uma família norte-americana que precisa enfrentar os problemas do dia a dia, problemas cotidianos, problemas reais, só que com uma pitada de humor. O Michael e a Jane eram um casal excêntricos, né? Que era o pai e a mãe, e eles eram um casal totalmente excêntrico. Os filhos, tinha os filhos, o mais velho que era muito sem noção, que aí depois ele tem que acabar enfrentando o fato de que ele virou pai, aí então tem toda essa questão, né, de gravidez precoce. Tem a da filha do meio, que ela está saindo da adolescência, indo para a fase um pouquinho mais adulta, e ela começa a namorar. Então aí enfrenta os problemas que ela tem diante desse namoro. E tem a menininha, a pequenininha, a menorzinha, que tá saindo da infância e indo pra adolescência. Então aí eles têm que enfrentar todas as fases meio doidas, né, que uma adolescente sofre. A série, eu assisto ela até hoje. Se eu for assistir ela até hoje, eu vou dar risada. Então é uma série que fez parte da minha infância e eu acabo recomendando, mesmo ela passando no SBT e eu não sabendo o
que era séries. Eu não sabia que Eu, a Patroa e as Crianças era uma série. Eu não sei o que era na minha cabeça, mas na minha mente essa não era uma série, isso daí, porque não fazia parte desse mundo de séries. Depois, quando eu fiquei maior, que eu entendi que fazia parte de uma série. A terceira série que fez parte da minha infância, acredito eu que essa fez da grande maioria, pelo menos das pessoas que têm a minha idade ou são um pouco mais velhas, que é Um Maluco no Pedaço. Essa série eu amava ela, principalmente a abertura. Eu morria de dar risada da abertura daquela música lá que eu não vou saber cantar, então esquecem, eu não vou cantar aqui. Então, com aquela abertura, gente, eu sempre morria de rir. Essa série também que eternizou o Will Smith, que fez esse boom na carreira dele, e hoje todo mundo consegue lembrar ele, não só pelos outros papéis nos filmes que ele tem, porque ele é um bom ator, ele tem vários filmes que lembram, mas ele também, ele sempre vai ser lembrado, eternizado no papel de Um Maluco no Pedaço. A história de Um Maluco no Pedaço conta a história do Will, né, que saiu da periferia e foi morar no subúrbio com os tios ricos. Ele, por ser uma pessoa que é malandra, uma pessoa que entendia todos os paranauês aí da malandragem, e se mete muitas confusões. E aí os tios precisam lidar com isso. Ele leva os primos também para as confusões. E é uma série de comédia simplesmente incrível. Então é uma série para vocês que estão chegando agora, iniciando, que vocês que são mais jovens e que não assistiram Um Maluco no Pedaço e gostam de série de comédia, assistam porque vale a pena. A quarta série que fez parte da minha infância, na verdade, é a série da minha vida. Por quê? Porque eu queria ser perita por causa de CSI, Investigação Criminal. Eu comecei a ver essa série com 7 anos, mais ou menos, e eu simplesmente me encantei pela série. Então, por muitos e muitos anos, eu quis ser perita. Até que meu gato matou um passarinho e eu comecei a passar mal. Aí minha mãe olhou e virou e falou assim: Amanda, como você quer ser perita se você não consegue ver um passarinho morto? Depois disso eu vi que eu realmente não tenho condições psicológicas para ser perita. Mas na verdade, no fundo, lá no fundo, se for ver mesmo, se eu tivesse a oportunidade, sim, eu ia querer ser perita ou entrar para FBI, porque eu simplesmente amo. Então, como eu sempre gostei dessa história, eu assisti todos os outros CSI Nova York, CSI Miami, CSI Cyber, e eu não vou lembrar de tanto CSI que tem. Geralmente eu falo os CSIs da vida. Então essa foi uma série que marcou a minha infância. Para quem não sabe o que contém o contexto geral da história, são crimes que acontecem e vai uma equipe de perícia lá e investigar o caso, tentar descobrir quem causou a morte e da forma como a pessoa causou a morte, que aconteceu a morte, os motivos. E aí então eles vão lá, eles investigam desde um fio de cabelo, eles procuram fio de cabelo, saliva, unha, enfim, várias coisas que é bem interessante. CSI Cyber são crimes acontecidos pela web, né, que envolve a Deep Web. E é muito interessante também assistir a série, apesar de ter poucas temporadas e poucos episódios. Mas eu recomendo. A quinta série que eu vou falar é a série que acredito que até hoje as crianças assistem, adolescentes assistem e até mesmo adultos assistem. Essa série que foi eternizada aí pelo meme Meu Marido Tem 2 Empregos com a Rochelle. Essa série que eternizou a frase do Greg: Ai, cara, ela tá tão na sua. Teve muita comédia e que eternizou aí os atores.
pra sempre, em que eu simplesmente morria de rir quando eu era criança, e que também faz a gente refletir a respeito da discriminação racial, que até hoje tem muita e é preciso ser combatida, e da discriminação social. Por que eu falo da discriminação social? Porque essa série ela é baseada em fatos. O Chris realmente existia, tanto é que a pessoa que narra ao fundo, pra quem não sabe, é o verdadeiro Chris. A única pessoa que não existe é a Tônia, que a Tônia na realidade é um homem na vida real, na vida do Chris foi um homem, era um homem, mas aí ficou mais fofo, eu achei que ficou mais fofo com a Tônia, porque fez mais sentido algumas coisas, ou eles adaptaram, fizeram mais sentido na verdade a adaptação. Então eu simplesmente morro de dar risada, porque também ela é uma crítica à discriminação que existia lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, porque o Chris naquela época ele sofria muito bullying, que coisas que crianças até hoje sofrem também, é outra coisa que precisa ser combatida, porque ele era o único negro em uma escola de brancos. Então existia até mesmo a professora praticava bullying com ele, porque depois que eu comecei a crescer, eu comecei a assistir, dou risada assim da série, mas não tem como não negar a questão que as questões sérias que até hoje acontecem por mundo afora. A sexta série que eu vou tá ali. A sexta série que eu vou falar, ela é um spin-off da série Buffy, a Caçadora de Vampiros. Estou falando da série Angel. Eu coloquei, pra quem não conhece a história, Angel é um vampiro que ele é amaldiçoado após ele ter matado uma família, uma moça cigana. Os ciganos amaldiçoaram ele e falaram e profetizaram na vida dele que se ele fosse extremamente feliz, ele iria libertar o monstro que existe dentro dele. Traduzindo, se ele fizesse coisinhas, ele iria acabar libertando o monstro, e foi o que aconteceu. Quando a Buffy e ele tem aquelas... Enfim, eu não vou falar a palavra, porque tem crianças, vai que tem crianças aqui. Quando eles fizeram as coisinhas lá, a alma dele sumiu, desapareceu. Aí a Buffy teve que ir atrás para devolver a alma dele. E aí então ele saiu da cidade em que estava e foi para Los Angeles. Los Angeles. E lá ele se torna um caçador, um detetive particular que precisa desvendar alguns problemas dos clientes, né? Que envolve vampiros ou não. Às vezes envolve vampiros e outras criaturas. Essa série também que trouxe meu amor pela Carmélia, porque em Buffy eu odiava ela. Ela era uma vaca. Não vamos xingar o pobre animal. Eu não gostava dela, ela era muito tosca, né, pra não falar uma palavra bem feia. E em Angel eu passei a simplesmente amar ela. Aquela personalidade dela, da forma ela melhorou como pessoa, ela cresceu como pessoa. Então eu simplesmente consegui amar ela. Coloquei Angel e não Buffy não sei, talvez não é por amar mais, mas eu me identifiquei mais com o Angel, claro, né? Eu gostei mais do Angel, então eu optei por falar a série dele no lugar de explicar Buffy. A sétima série que eu vou contar, ela é uma série um tanto diferente. Não tanto quanto a última, mas é a Kylie XY. Que é a história do Kylie? Ele foi criado em um laboratório, ele teve a gestação dele foi feita em incubadoras artificiais, fazendo assim com que ele tenha uma inteligência artificial. Ele tem um episódio que ele consegue, tipo assim, conforme vai passando aquelas letrinhas no computador, que o computador precisava ser codificado,
ele consegue, em questão de segundos, ele consegue ler e decodificar. Então a inteligência dele, ele tinha uma inteligência artificial. A história começa com ele perdido na floresta, porque o pessoal despachou ele na intenção de que ele fosse morrer, de matá-lo mesmo. O pessoal lá da agência despachou ele e ele simplesmente não sabia como comer, ele não sabia como falar, ele não sabia nada a respeito dessa questão da sociedade. E aí tem a assistente social que vai atrás dele e tenta descobrir a família dele. Então, quando vê que ele não era não tinha família, ela acaba adotando ele. Então aí ele acaba fazendo parte da família que tinha assistente social, o marido, 2 filhos, com a menina que era mais ou menos da idade do Kyle e o menino mais novo. E o filho mais novo fazia parte. Não vou contar em detalhes, porque vocês precisam assistir essa série. Aí na segunda temporada vem a Jessica XX, que é para destruir o Kyle, mas aí no caso eles acabam se tornando amigos. Então essa série, ela é bem interessante. Outra coisa muito interessante do Kyle e da Jessica é que, por eles terem nascido em incubadoras artificiais, eles não têm umbigo, porque eles não tiveram um cordão umbilical para nascer. Então é uma coisa bem interessante. Tanto é que às vezes a gente ficava olhando, observando assim, o umbigo das outras pessoas, falando assim, esse daí, ó, todos eles, ninguém nasceu em incubadora artificial. A gente era criança, a gente fazia umas vergonhas dessa mesmo. A 8ª e última série é uma série totalmente excêntrica. Porque essa série eu já estava acostumada com as outras, então, o que é óbvio, eu acredito eu que todos já estão acostumados com as outras séries, que existe uma continuação em um capítulo e outro, ou melhor, em um episódio e outro. The Twilight Zone é a 8ª série que fez parte da minha vida e eu vou falar ela aqui porque ela foi muito excêntrica. Porque eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada, que acabou meio tipo, what? Aí fui pro próximo querendo saber o que aconteceu. Acontece que não era o mesmo episódio, era pessoas diferentes, atores diferentes. Eu falei assim, gente, isso aqui tá errado, não pode ser, eu devo ter visto errado. Fui ver de novo e realmente, essa é uma série que você normalmente fica confusa no final dos episódios. E cada episódio conta a história de uma família diferente ou conta um caso diferente. Então, quando eu assisti essa série, eu fiquei assim, meu Deus, menina, não é assim. Cadê a continuação? O que aconteceu com a menina do primeiro episódio? E todos os episódios, ou você fica confusa, ou você tira alguma conclusão. A única coisa que mantém, a única pessoa que mantém, na verdade, que tem em todos os episódios, é o narrador. Que ele vai te deixar mais confusa no começo, no meio e no fim. Então, ignorem o narrador. Mas, apesar de tudo, essa é uma série que eu consigo simplesmente amar. Principalmente nessa época da faculdade, que às vezes eu queria assistir alguma coisa, mas eu não queria ficar curiosa pra saber o que estava acontecendo. Como eu sabia que The Twilight Zone, cada episódio era de uma história diferente, eu acabava assistindo episódios aleatórios, que eu ia entender ou ficar confusa do mesmo jeito. E aí eu me desestressava dessa questão da faculdade e tudo mais. Não tem como que eu explicar porque dessa série, a não ser que ela é meio doida e excêntrica. Então, é isso. Eu queria me desculpar com vocês outra vez da minha super demora. Mas eu precisava entregar o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, para quem não conhece o que é um TCC, que eu terminei minha faculdade de turismo. E então eu precisava me focar no TCC e no relatório de estágio. E tava dando fevereiro, março, e eu não tava me focando, então eu optei por
abandonar tudo e me focar só no final da minha graduação, que graças a Deus consegui entregar tudo a tempo. Eu preciso também falar uma coisa pra vocês, que eu estou com uma filhinha, quer ver? Catarina, vem cá, vem aqui, vem aqui, ó, vem aqui, cadê ela? Olha que eu tenho aqui, vem aqui. Então, se vocês sentirem que a imagem está mudando, é por causa da minha filhinha, tá? É por causa dessa coisa fofa aqui, ó. Então, eu tô com uma filha, eu vivo postando fotos dela, dessa bola de pelo, quase todos os dias no Instagram, né, bem? Oi, pessoal! Oi! Ela é minha filhinha, meu bebezinho, então... Se vocês sentirem alguma coisa na imagem, a imagem se deslocando, se desfocando, ou ouvir barulhos aí se mexendo, provavelmente vai ser ela. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se você gosta de algumas dessas séries, deixa aí nos comentários. Me siga nas redes sociais, que o meu Facebook eu tô sempre atualizando sobre séries, postando coisas interessantes que acontecem, que nem série, tua série foi renovada, tua série foi cancelada, eu tô sempre por lá. Se vocês tiverem alguma sugestão de séries, também pode me mandar no Facebook, no Twitter também é outro local que eu tô sempre lá. Cuidado porque eu jogo spoiler lá, então, porque às vezes eu preciso comentar de alguma série que não é tão conhecida, então eu acabo jogando lá. Ou conhecidas também, séries conhecidas eu jogo tudo lá. Então, me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, que eu também tô sempre postando foto minha, né, que não é tão interessante, mas foto da minha bebê Catarina eu também tô postando. Então, siga nas redes sociais, e é isso. Tchau!